sem perfume brilhante 4 quilos, R$ 27,90. E atenção, arroz parboilizado pilão 5 quilos, R$ 12,99 no app. Neste sábado, dia mais Super Bis Atacadista. 100.1. O programa a seguir é uma produção independente, de responsabilidade única e exclusiva de seus produtores e idealizadores. O conteúdo, as ideias e opiniões expressadas não refletem necessariamente a opinião da diretoria desta emissora. Agora, Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia, amigos ouvintes. Hoje é dia 3 de maio de 2025 e inicia mais um programa Hora Espírita, que vai ao ar todos os sábados das 7 às 8 horas da manhã pela Rádio Chapecó. O programa Hora Espírita está sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó, pertencentes à Federação Espírita Catarinense, e tem por objetivo fazer a abordagem de diversos temas à luz da doutrina espírita. O tema dessa manhã será a importância do trabalho. E hoje no estúdio temos conosco a nossa amiga Loine Parisotto, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. Bom dia, Loine. Bom dia, amigos. Bom dia, ouvintes, e um lindo dia para todos. Também temos conosco a nossa amiga Mona Lisa Reck, da Centro Espírita Gotas de Luz. Bom dia, Mona Lisa. Bom dia a todos, bom dia aos nossos queridos ouvintes e um ótimo sábado. Já estamos também ao vivo no Facebook da Rádio Chapecó e você está convidado a participar conosco enviando a sua pergunta ou colaboração através da live do Facebook. Lembramos também que o programa conta com canal no YouTube e perfil no Instagram. E você está convidado a conhecer e compartilhar as nossas redes sociais. No YouTube estão também os nossos programas anteriores, que ficam lá gravados à disposição de todos os amigos. E agora, queremos registrar o nosso agradecimento àqueles que contribuem para que esse programa possa ir ao ar todas as semanas, bem como aos nossos patrocinadores, Palmar Impermeabilizações e a Agropecuária Marcon, que pedimos licença para ouvir o seu recado. A Palmar Impermeabilizações Limitada está há mais de 30 anos no mercado prestando serviços de impermeabilização e fornecendo produtos de qualidade e excelência, sempre trazendo as melhores soluções para evitar problemas com infiltrações e proteger a sua obra. Você que está construindo, entre em contato pelo WhatsApp 49-3323-5142 ou venha até a nossa loja para conversar no bairro Trevo, em Chapecó, para conhecer as melhores soluções para impermeabilização do mercado. Visite nossas redes sociais e conheça um pouco mais sobre a nossa história. www.palmarimper.com.br e no Instagram @palmarimpermeabilizações. A Agropecuária Marcon está há 40 anos no mercado e tem tudo o que você precisa para o seu pet. Rações, vacinas, medicamentos e atendimento com médico veterinário. Oferece ainda ferramentas, sementes e mudas diversas, produtos para horta, lavoura e jardim, produtos e equipamentos para detetização. Telefone 4933223189, WhatsApp 49991223212. Agropecuária Marcon, Rua Marechal Floriano Peixoto, 315L, na frente do INSS, Centro de Chapecó. Hora Espírita, um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Na última quinta-feira, nós comemoramos e relembramos do Dia do Trabalho. Nesse contexto, o Espiritismo ele nos traz bastante esclarecimentos acerca do trabalho, que para nós espíritas ele tem uma importância muito grande para a nossa evolução espiritual. E é por isso que nós resolvemos dedicar esse programa a esse assunto tão relevante, o trabalho na visão espírita, a importância do trabalho para todos nós.
E para começarmos a nossa conversa acerca do tema, eu queria pedir para a nossa amiga Mona Lisa, qual é o conceito de trabalho para a doutrina espírita? É só aquele trabalho profissional, Mona Lisa? Então, o conceito de trabalho para a doutrina espírita vai muito além do que a gente entende, daquele esforço físico, daquele bater o ponto todo dia. Nos dizem os Espíritos, no Livro dos Espíritos, questão 675, que trabalho é toda ocupação útil. Então, tudo que nós realizamos que vai engrandecer o nosso ser, intelectualmente, moralmente, e que nós vamos desenvolver as nossas habilidades, as nossas aptidões, é trabalho. Então, aí a gente já vai começando a compreender que trabalho é muito abrangente, né? A natureza trabalha, tudo na natureza trabalha. Nós também trabalhamos. Enquanto estamos aqui sentados, o nosso corpo está trabalhando. Então, tudo nos chama ao movimento, ao trabalho. E isso é bem importante a gente entender. Qualquer ocupação útil. Então, o que seria uma ocupação útil? Cuidar de uma pessoa, escutar alguém, ler alguma coisa edificante, estudar, ser gentil com alguma pessoa no trânsito, em qualquer lugar. E isso é uma ocupação útil, porque eu estou moldando o meu ser. Então, tudo que vem fazer com que engrandeça, com que eu melhore, vai ser uma ocupação útil e vai fazer com que eu progrida. Então, o trabalho, ele é essencial na nossa evolução. Por quê? Ele nos insere na sociedade, ele nos insere na família e conosco mesmo. Porque, veja bem, se eu estou fazendo um trabalho incessante do meu melhoramento, de não ter mais paciência, por exemplo, é um trabalho útil que eu estou tentando moldar o meu ser. Então, quando a gente fala em trabalho, e muitas pessoas pensam assim, tem que trabalhar, Não. Se eu levanto e já digo, bom dia, Deus, que o meu dia seja ótimo, eu já estou fazendo um trabalho útil, porque eu estou tentando ser melhor hoje, estou tentando me melhorar. Então, veja que é um conceito que os espíritos nos trazem muito mais abrangente. Porque o trabalho, ele não é uma lei da natureza. Isso a gente tem que entender. É uma lei da natureza e ele tem a intenção, né, a propensão, o objetivo fazer com que a gente evolua, com que a gente cresça, com que a gente melhore, desenvolvendo as nossas faculdades. É isso, Mona Lisa, você tocou num assunto bem interessante. O trabalho é uma lei da natureza. Mas aí eu queria aproveitar e já pedir, né, para a Loine, por que Deus fez do trabalho uma lei? Porque nós vamos encontrar, né, o trabalho como uma lei. Para o Espiritismo é uma lei. Você pode nos esclarecer acerca disso? Eu queria antes abordar a questão da origem da palavra trabalho, que para nós, ainda bem, que é muito diferente. É aquilo que a Mona falou. Para nós é a necessidade em função da nossa evolução, do nosso bem-estar. Mas para muitas pessoas o trabalho é meio como castigo. E isso vem da onde? Lá da antiguidade, lá na época do Império Romano, né? Que então do latim, trabalho, no latim é tripalium. E que era um instrumento de tortura utilizado lá pelo Império Romano, de castigo, de punição. Então, olha só, já vem carregado, a palavra trabalho, ela já está carregada de coisas negativas. Então, um fardo que deve ser carregado pelos menos privilegiados. Era assim. E ainda depois nós temos aquela questão do pecado original, não é mesmo? Que aí, em função do pecado, a gente ia ficar eternamente, então, trabalhando e nos mantendo com o suor do próprio corpo. E isso é como uma coisa ruim, né? Então, que é um castigo trabalhar em função de um pecado. Então, nós já temos essas questões negativas em relação ao trabalho. Mas eu acho muito interessante quando, para nós, na doutrina espírita, é exatamente o contrário. Não é castigo, é uma bênção. Porque através do trabalho é que nós vamos nos melhorando, buscando a nossa escalada enquanto espírito em evolução. E se a gente observar, eu já tenho mais idade do que vocês, é certo, é isso que acontece. Outra coisa bem interessante é a gente estar feliz no nosso trabalho, é nos encontrarmos, porque a gente sabe
que nós nascemos, né, com uma missão, e que por vezes, se estamos no lugar errado, se não gostamos daquele trabalho, que a gente precisa se encontrar também para conseguir acordar feliz, agradecer a Deus e partir para buscar outras alternativas. Então, sim, é uma lei, uma das leis naturais criadas por Deus, e sabemos que a lei natural, ela é perfeita, ela não precisa ser mudada nunca, e são várias, né? É a lei da adoração, da reprodução, da conservação e outras, e entre elas a lei do trabalho. Por que então que é uma lei? Exatamente porque Deus fez do trabalho o essencial para o nosso desenvolvimento, o desenvolvimento do espírito, o progresso da humanidade, que passa pelo trabalho. E também o que ele vai nos permitir? Aquilo que a Mona já abordou, a conservação do nosso corpo, porque vamos precisar do salário para nos manter, para termos uma vida digna. Vai ser permitido também um desenvolvimento do nosso pensamento. Enquanto a gente trabalha, a gente vai aperfeiçoando. É também para a expiação das faltas, aperfeiçoamento da inteligência. Quando buscamos, né? Então, a provisão do alimento, a segurança, o bem-estar, tudo isso. E sabemos que, enquanto espíritos em evolução, nós vamos precisar trabalhar sempre. É bom que a gente goste do trabalho, sempre. Sendo que o trabalho é uma ocupação útil. Então, não que eu tenha que ficar no meu trabalho lá, dando aula até 80 e tantos anos, não. Mas que depois desse trabalho eu consiga também entender que é uma ocupação útil e é necessária. E também que ele continua lá. No plano espiritual. No plano espiritual. E ainda eu quero colocar um exemplo. Eu gosto muito daquela segunda parte do livro O Céu e o Inferno, quando tem os depoimentos dos espíritos nas suas várias categorias. Sim. E lá tem o depoimento de um espírito chamado Ângel, que ele está na categoria de espírito endurecido. E aí, esse espírito, então, ele vem e aí o médium que conversa com ele pergunta, né? Se está bem. Então, era uma mulher que ela havia sido casada, mãe de 2 filhos, de uma vida bem fútil. Amava apenas o prazer. Incapaz de fazer algo que lhe trouxesse o encanto pela vida. Então, ela foi casada, teve 2 filhos, fora a empregada que ajudara a criar e a educar os filhos. Ela nunca teve um envolvimento maior. Então, ela não era feliz. E aí, o médium, então, perguntou para ela. O médium não, o dialogador deve ter sido, né? Na época. Então, perguntou se ela era feliz. Ela disse que não. Se ela sofria, ela disse que não. Então, o que faltava? E ela respondeu que faltava a paz. Então, ele convidou ela para orar, para rezar. Em busca dessa paz, então. E ela disse que ela não sabia rezar. Então, para a gente perceber o marasmo, a falta de vontade, de envolvimento, né? E que numa encarnação anterior, ela havia trabalhado num monastério e ela era bastante preguiçosa e egoísta, sem atitude, e que ela teria escolhido esta última encarnação, uma vida doméstica, para o seu espírito progredir, mas que pouco progrediu. E aí, para fechar esse caso, lá no livro do Céu e o Inferno, tem uma explicação muito importante do espírito monode. Olha que interessante, de que o nosso corpo, ele é destinado a serviço do nosso espírito. Então, se nós estamos aqui, se pedimos tanto, né, para reencarnar, para estarmos aqui, é porque a gente tem a necessidade da evolução através do trabalho realizado, sim, pelo corpo físico também. E que nós, então, esse nosso corpo,
não passa de uma máquina submissa à inteligência, que nos convida a trabalhar, cultivar a nossa inteligência, né? E que não devemos conceder trégua e nem repouso, e lembrarmos que a paz que nós queremos, que nós buscamos, aquela evolução, a gente vai encontrar sim através do trabalho. Quanto mais a gente protelar, tanto mais vai durar a nossa ansiedade, a nossa espera, o nosso descontentamento. E ainda só para fechar, que na vida é assim. Quando vivenciamos grandes dificuldades, uma das formas da gente atravessar é no trabalho. É a maior como fuga. uma ocupação útil. Com certeza. E isso que você fala, né, Loine, que a gente encontra paz no trabalho, ele é muito fácil de ser percebido no nosso dia a dia. Porque se a gente é só fazer um comparativo, pegar um dia que a gente ficou mais inerte, que a gente não fez muitas coisas úteis. Qual que é a sensação? Se a gente for parar e se autoanalisar, a gente vai ver que faltou alguma coisa, a sensação de falta, a sensação de incômodo. Agora, se teve aquele dia que você trabalhou o dia inteiro, ajudou as pessoas, fez algo de útil, você sente até o corpo muito cansado, mas você sente uma sensação de paz, de dever cumprido, né? Eu tenho uma filha pequena que ela está começando a ajudar em casa, a trabalhar, né? E eu pergunto para ela, filha, como é que tu tá se sentindo depois de fazer atividade tal, de arrumar uma sala, por exemplo? Eu me sinto bem. Então você vê que as próprias crianças, elas já vão percebendo que quando fazem alguma coisa útil, trabalhando, se movimentando, elas encontram essa sensação que é a resposta natural, é a resposta da natureza, da nossa natureza interna, da nossa consciência, onde estão inscritas as leis de Deus, né? Que a gente está no caminho certo. Então o trabalho, ele traz a paz. A inércia, ela traz uma sensação de falta, que está faltando alguma coisa. Aí então que a gente ansiedade. procure, exatamente, que a gente procure algo de útil para nos ocupar, que aí a gente vai encontrar a paz na nossa vida. Quanto né? menos você faz, mais ansioso você fica e você não consegue. Estou ansioso por quê? Porque você não está fazendo algo útil que está preenchendo esse campo. É bem... Muito, bem claro. Isso mesmo, muito bem. Então queremos agradecer e dar um bom dia para todos os amigos que estão nos acompanhando pelo Facebook, pela rádio. Muito obrigado pela companhia. Se tiverem alguma pergunta, alguma sugestão, podem fazer para nós. Seguimos aqui para Mona Lisa. Vou fazer uma pergunta bem interessante. Nós espíritas, né, para aqueles que ligam a rádio agora, nós espíritas, nós temos Jesus como grande mestre espiritual. Jesus é o maior mestre que veio à Terra. Ele, com a sua vida, com os seus exemplos, ele nos deixou o caminho, né? O caminho da evolução. Então, o que Jesus, Mona Lisa, esse grande mestre, falava sobre o trabalho? Jesus não falava, ele demonstrava. Mas vamos por parte. Em todas as parábolas de Jesus, ele sempre falou do trabalho. Então, ele sempre vem nos convidar a trabalhar. Tanto que, para Jesus, o trabalho, nós aqui encarnados, e foi para ele enquanto esteve aqui, deve ser onde ele estiver, que o maior é aquele que serve. É servir. A grande mensagem do Cristo é que a gente não veio para ser servido, a gente veio para servir. E servir é um convite ao trabalho. Porque para a gente servir, a gente tem que trabalhar. Moralmente, intelectualmente, fisicamente. É assim que a gente serve à coletividade e a nós mesmos. Então ele convidou todos, né? Todos foram convidados pelo Cristo. Quando ele narra a parábola da vinha, convidando a trabalhar. A parábola dos talentos, convidando a ter a responsabilidade com os dons que a gente recebe. Né? Que cada um recebe, a gente tem bagagens espirituais, a gente tem talentos que a gente tem que aprimorar, desenvolver, é um convite. A parábola do semeador, um convite a pregar o bem, a distribuir o amor. Então, todas as parábolas do Cristo, se a gente for sentar e estudar, é um convite ao trabalho. Então, a gente veio e a gente está aqui para desenvolver esses talentos, mas é para servir, não para ser servido. E servir é trabalhar, é ajudar, é amar, é colocar esse amor em movimento. Isso é o trabalho para o Cristo, é colocar
todas essas coisas positivas que a gente tem, todas essas virtudes em movimento em prol nosso e de quem estiver ao nosso redor. É assim que a sociedade se transforma, é assim que a sociedade cresce. É assim o nosso papel. Fazendo esse papel, nós estamos trabalhando na vinha de Deus. Eu me lembrei agora daquela série, The Chosen, Os Escolhidos. É muito interessante a gente observar a forma como Jesus organizava as duplas, os apóstolos, né, em duplas para realizarem determinadas tarefas. Que bonito de ver. E ele mesmo, envolvido. E assim, outra coisa que me chamou muito a atenção, o trabalho coletivo deles, né, quando ele fez, por exemplo, o Sermão do Monte, que eles diziam que tinha tanta gente, milhares de pessoas, e eu sempre ficava pensando, mas como é que essas pessoas conseguiam ouvir que na época era tudo tão diferente? E aí, esses dias observando, eles então ficavam, a multidão toda sentada, todos os apóstolos em pé, no meio daquela multidão, assim, distantes. E era como a brincadeira do telefone sem fio que a gente fazia na escola. Jesus falava, um outro ali repetia a frase, o outro lá escutava, repetia, e todos realmente conseguiam ouvir. Então, como é bonito da gente observar que naquela época, desprovidos do que nós temos hoje, eles faziam o seu trabalho com muito êxito, né? Em relação às duplas, ele sempre tentava equilibrar, né? Um mais nervoso com o mais tranquilo, um mais preguiçoso que puxava, né? Exato. Muito bom, Jesus mesmo falava, né? E o meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também, né? Isso num dia de sábado que era destinado ao repouso à época, né? Dizendo que, né, pra gente, a gente já vai falar do repouso também, mas dizendo da importância, né, do trabalho. Loine, falando de trabalho, existe um trabalho que seja melhor do que o outro ou mais importante do que o outro? Emmanuel nos fala, Marcelo e Mona, de 3 tipos de trabalho. O trabalho obrigação, o trabalho ação e o trabalho serviço. Então, ele nos diz que o trabalho obrigação é o que nos remunera. Precisamos do dinheiro. Estamos encarnados. E lá no plano espiritual é os bônus horas, né? Vamos precisar também. O trabalho, então, a ação é o que transforma o ambiente. E ainda o trabalho-serviço é aquele que transforma o homem. E eu penso que esse é importante. Ele é importante, ele é profundo. O trabalho que transforma o homem. Não existe, Marcelo, para nós da doutrina espírita, um trabalho melhor do que o outro. São funções diferentes. Toda ocupação útil, aquilo que a Mona falou no início, é um trabalho. Então, o foco está na utilidade e no propósito do trabalho, certo? Na utilidade e no propósito, e não na natureza da sua posição social. E o importante é que o trabalho promova a evolução e o bem-estar, seja ele na esfera material ou na esfera espiritual. Então, todos nós temos funções diferentes. Como seria se cada um de nós quiséssemos desempenhar somente aquela função, achando que é aquela mais importante? Nós nos completamos. Exatamente. E no livro, eu quero colocar aqui daquele livro que eu gosto muito, de Palavras para a Alma, da Ana Teresa Camasmi. Ela reserva um capítulo chamado Talentos. E é muito interessante, onde ela relata que não há equívocos quanto ao lugar que nós estamos, né? E aquilo que nós precisamos realizar, que não há equívoco sobre isso. E que se formos capazes de olhar com os olhos de ver para as nossas vidas, que nós vamos encontrar o nosso talento e a força, e daí nós vamos encontrar, consequentemente, a força da nossa ação. A gente não observa, por vezes, pessoas nos seus trabalhos que parece que nasceu para aquilo, que deu certo, que fechou. É sobre isso. Então, de tal modo que ninguém pode fazer exatamente aquilo que você faz, do mesmo modo que como você faz, né?
Todos chegamos ao mundo com uma tarefa, não importando o tamanho da tarefa e nem o impacto que ela vai causar. Não é isso. O tamanho e o impacto. Não é. E se a gente tiver dúvida, que basta nos colocarmos em movimento, que o resto virá. E isso já me lembra, então, aquela história de Jesus com aquele que estava lá no tanque de Betesda, e que Jesus curou e disse, toma a tua maca e vai. É para buscar, é para trabalhar. Então, que quando a gente fizer o movimento, as coisas acabam acontecendo, porque nós temos sempre a condução da espiritualidade para nos ajudar a chegar onde nós precisamos. E aí ela fala desta forma sobre os nossos talentos relacionados ao trabalho, e eu já li numa ocasião que nós podemos ser comparados a uma grande orquestra, onde cada um de nós, na nossa existência, temos a responsabilidade por um instrumento musical. E como é que é a orquestra? Cada instrumento é importante. Se na hora da apresentação eu não estiver preparada lá com o meu instrumento, eu já vou destoá-la, já não vai ficar bom. Então, que na vida é assim. Nós somos responsáveis pela nossa parte, pelo nosso instrumento musical. E que Jesus é o nosso regente, o nosso maestro, e a partitura é o nosso evangelho. E se a gente conseguisse colocar a caminho assim e entender que o trabalho ele é algo de útil, de bom, e que todos nós temos a nossa função na sociedade, e que essa evolução, essa regeneração do planeta depende do nosso trabalho, do trabalho de cada um. Muito bem, Loine. Eu tenho uma recordação quando você falava. Nenhum trabalho é melhor que o outro, é maior ou melhor que o outro, né? A gente, em acessando a Revista Espírita, que é uma série de reportagens que Allan Kardec fez, né, conversando sobre os mais diferentes temas, o Allan Kardec entrevista, né, nessa Revista Espírita um espírito muito evoluído, que ele está residindo num outro planeta mais evoluído e tal. E ele pergunta qual foi a sua missão, né, para você estar nesse patamar espiritual. E a gente imagina assim, nossa, para ser um espírito evoluído, ele ajudou milhões de pessoas, ele fez obras de caridade para chegar num nível muito elevado dessa evolução. E o espírito responde assim, eu cuidei de uma pessoa. Eu cuidei de uma pessoa enquanto estava na Terra. A minha missão era com um. E isso me deu um choque profundo, porque naquela época lá a gente tinha essa noção de que para ser evoluído você tinha que fazer obra para milhões, repercutir na sociedade inteira. Não, a obra dela foi cuidar de uma pessoa, estar ao lado de uma pessoa difícil, em que ela saiu muito bem daquela prova, com paciência, com perseverança, ela foi treinando todas as virtudes. Então, isso é um exemplo de que para a nossa evolução não existe tarefa maior ou menor. E que a evolução, se você faz bem feito aquilo que você, como você falou, foi colocado pela lei divina, pela espiritualidade, por Deus, naquele ambiente, se você fizer legal aquilo, direito, com dedicação, você estará evoluindo, estará sublimando o seu próprio espírito, né? Então achei bem interessante, chocante até hoje, e me fez recordar essa passagem, mesmo, né? Porque não existe trabalho melhor que o outro. A gente vê que a gente é importante no lugar que a gente está. Olha o que Emmanuel nos diz no Caminho, Verdade e Vida, capítulo 4. O problema não é o gênero da tarefa ou do trabalho, mas a compreensão da oportunidade recebida. Olha. Então, esse espírito, ele teve a clareza, né, e a compreensão da oportunidade que ele recebeu, agarrou e fez a sua tarefa. Quem sabe a gente às vezes está lá no nosso lar, no nosso trabalho, estamos tendo uma grande oportunidade, ainda não nos demos conta que é aquilo ali que a gente tem que resolver nessa existência. E que não é para mudar o outro. Exatamente. Às vezes ela não falou que mudou a outra pessoa, que ela conseguiu, não, ela mudou a si mesma,
a ser mais paciente, mais tranquila, mais serena. E ela atingiu um patamar porque a gente não veio aqui para mudar o mundo, a gente veio para mudar a nós mesmos. A nossa maior... Emmanuel, eu estava lendo hoje pela manhã, a nossa maior tarefa. Ele coloca que você foi colocado na sociedade e tal, mas lembre-se, tem pessoas difíceis na sua vida e tal, mas lembre-se, a tua maior tarefa é você com você mesmo, é a sua evolução, é você aproveitar desse material e lapidar a si mesmo e cada vez melhorar, apesar dos outros ser como são. Né? Por isso que a tarefa talvez mais útil, o trabalho mais útil seja aquele nos lapidar, né? Eu saber que eu tenho aquele defeito e todo dia me esforçar para que aquilo, eu consiga transformar aquilo. Esse é um verdadeiro trabalho verdadeiro útil. trabalho, exatamente. Mona Lisa, aproveitando, né? A gente já falou, né, de certa forma, mas vamos, assim, enfocar mais. Quais são os benefícios do trabalho, então, para nós, para os nossos espíritos, para a nossa alma? Bem, os benefícios são em todos os sentidos, né? Material, por exemplo, como a Aloine já falou, o nosso próprio sustento, saber dar valor às coisas, né? O desenvolvimento das nossas habilidades, das nossas aptidões, a nossa organização, disciplina, porque eu tenho que aprender... Existem espíritos rebeldes, então, que tem que ter disciplina, horário, seguir regras. Então, o trabalho vai moldando o nosso ser nesse sentido. Então, ele é importantíssimo, porque se eu não trabalho, eu não tenho meu sustento, né? E quem produz lá, então, é toda uma cadeia envolvida. E espirituais é imenso. O nosso progresso intelectual, o nosso progresso moral, o nosso progresso em sociedade, que a gente tem que aprender a viver, a dividir, a repartir, a ter tolerância, a ter paciência, várias habilidades que a gente tem que desenvolver. Muitos trabalhos, nos dizem os espíritos, são reparação ou expiação. Às vezes aquele trabalho difícil, mas que eu passo com suor, amando, assim, dizendo, eu sei que é difícil, mas é o que me sustenta, eu preciso. Ele vai me moldando, vai me deixar mais forte. E claro... a nossa satisfação, muitos trabalhos nos dão grandes satisfações, né? Eu vejo assim que tem trabalhos que a gente faz aquela tarefa e a gente se sente assim, nossa, não precisa de mais nada, eu estou realizado. Então ele faz com que a gente evolua, tanto que os espíritos nos dizem que sem o trabalho o homem permaneceria na infância intelectual e moral também, porque ele faz com que a gente viva em sociedade. Eu tenho que aprender a dividir, a compartilhar, a entender meu próximo, a receber ordens, muitas vezes, né? A engolir aquilo que eu acho que está errado, mas que eu preciso. Então ele vai moldando todo o nosso ser, em várias, espiritual, moral e muitas vezes físico também. E ainda a gente sabe que o nosso aprendizado, que vem com o trabalho, que vem com a vida, ele permanece no espírito. Isso é muito bom, porque a gente já vai vindo na próxima, já veio nessa, com um pouquinho já de carga, de conhecimento. E aí a gente observa isso muito, né, em determinadas crianças, que elas nascem com uma habilidade, com uma vocação para determinados aspectos ali, né, áreas do conhecimento, que é incrível. Então, nada mais é do que o aprendizado acumulado, a vivência que a gente tem e que vai nos tornando melhores. É muito bonito isso, não é? Eu lembro nessa passagem dos benefícios, tem um espírito chamado Irmão Jacob, que ele foi um grande espírita, e ele fala assim, ó, né, que com o trabalho triste se reconforta, né, antes já foi abordado, o ignorante aprende, o doente se refaz e o criminoso se regenera, né? Então o trabalho é uma bênção de Deus, né? É uma maravilha para o nosso espírito, né? Mas, Loine, falando tanto de trabalho aqui nós estamos, e aí pode surgir uma pergunta no nosso ouvinte, que é a seguinte: mas então a vida é só trabalhar? Ou também o repouso é necessário? O que é que o Espiritismo nos ensina acerca disso? Nós sabemos que o espírito é eterno, mas que o nosso organismo físico, com a idade, né, com o passar dos anos, ele vai enfraquecendo, vai perdendo a vitalidade, a energia, infelizmente. Também, sei lá se é infelizmente, porque
a gente sabe que depois abre os olhos já de outra forma, no plano espiritual. Então, quando o nosso organismo físico começar a padecer, então realmente é hora da gente ir, e quem sabe não parar de trabalhar, mas mudar de função. Se eu fazia aqui, eu vou... Tá, se eu fui professora a vida inteira, me cansei, não quero mais saber da educação. Olha, eu posso encarar um trabalho voluntário, um trabalho relacionado àquilo que me dê mais prazer, que eu vou poder desempenhar a minha função, que eu vou poder continuar progredindo, mas num espaço diferente, de uma forma diferente. Então, lá no Livro dos Espíritos, eles nos dizem que o repouso serve para reparar as forças do corpo e também é necessário a fim de deixar um pouco mais de liberdade à inteligência para se elevar acima da matéria. Então, o repouso é necessário, inclusive, para isso, para que a gente tenha um tempo. Porque como que nós vamos entender que nós precisamos melhorar, que nós temos aquilo de deficiência lá na nossa conduta, se não é parar e observar? E sabem que, por vezes, ao longo da jornada, quando se está muito ativo no trabalho, filhos e uma porção de coisas para dar conta, a gente não tem muito aquele momento de parar e meditar até para se reconhecer, se autoconhecer e perceber o que é que eu preciso fazer por mim. Por vezes passamos muitos anos assim, então olha, o repouso ele vai servir não só para que a gente possa reabastecer a nossa energia do corpo físico, mas que a gente possa refletir também. E nos ajudar. E isso vem com a maturidade, muitas vezes, quando a gente diminui aquele trabalho que desempenhou a vida toda, que nos deu o sustento. Aí, quando diminui um pouco, a gente começa a ver diferente. Por isso, eu penso, as pessoas, quando elas vão ficando com mais idade, elas vão se tornando melhores, mais dóceis. Ou, como diz o Diego, sem filtro, vai perdendo o filtro porque já fica tudo muito mais exposto e a gente precisa desse tempo para poder, sim, se observar, se conhecer, para saber, não, eu sou muito egoísta, é nesse ponto que eu quero pegar. Eu quero me melhorar nessa questão. Eu preciso parar para reconhecer. Eu li uma vez, acho que é do livro Médico Jesus, se não me lembro, que para que eu possa querer mudar os móveis da minha sala, eu preciso primeiro, quando eu estiver lá pensando aonde que eu vou colocar o quê, eu preciso primeiro saber onde é que eles estão colocados. Às vezes eu nem tenho mesmo certo onde é que está o móvel. Eu quero mudar para colocar onde. Então nós precisamos desse tempo, sim. E a lei natural, ela fixou um limite, né? Que é aquilo que a gente sabe que quando chega no limite da nossa força física, aí a gente vai mudando a atividade. E o trabalho ele deve ser exercido por tanto tempo quanto nos mantenhamos válidos. E aí aqui eu encontrei também, dando uma lida sobre isso, de homens de idade avançada, que muito contribuíram mesmo com a idade avançada. Por exemplo, o Benjamin Franklin, que aos 81 anos ainda colaborou na elaboração da Constituição Americana. Outro exemplo, o Miguel Ângelo, que aos 89 anos ainda produzia obras de rara beleza. E Marechal Cândido Rondon, que aos 92 anos ainda trabalhava intensamente nas matas do Brasil. E aqui, se a gente puxar para o lado do espiritismo, nós temos outros tantos exemplos incríveis. Chico, ele viveu até 92 anos e trabalhou até que o seu corpo físico permitiu. E agora nós temos o Divaldo, com 97 anos, que é também questão do corpo físico. Que não dá mais. Não dá mais, porque as pessoas se comunicam, né? Elas conseguem demonstrar muitas vezes o discernimento dos seus pensamentos, a capacidade, mas que o corpo, o organismo físico, ele realmente vai
ele tem fim, né? O nosso corpo físico. Então, que ele, o Divaldo, ele continuava. Eu acho que até hoje, se ele puder ir fazer as visitas aonde ele quer e dar uma palavrinha, né? Ele busca isso ainda até hoje. Então, que a gente possa sempre pensar que nós temos o que fazer, uma ocupação útil. Com certeza. Muitas participações dos nossos amigos, né? Um bom dia a todos novamente. O nosso amigo Nelson Antunes, pelo Facebook, ele diz assim: quando gostamos do nosso trabalho, tudo fica mais fácil, né? Esse é o nosso desafio, né, Nelson? A gente aprender a gostar, né? Criar gosto pelo trabalho, porque nem sempre o nosso trabalho será aquilo que a gente idealiza, né? Mas lembremos que a vida é mais sábia do que nós. Deus é mais sábio, se nos colocou em determinada tarefa, é porque sabe que lá é que nós vamos ser mais úteis, né? Porque a gente muitas vezes tem a idealização, eu queria a profissão do outro, eu queria a vida do outro, o trabalho do outro, e muitas vezes você não sabe o que o outro está passando, né? Na intimidade daquele trabalho, né? As dificuldades ou habilidades que você não tem, por isso que você não está lá, né? Então a gente tem que lembrar disso, né? A vida é mais sábia do que nós e nos colocou no ponto exato em que precisamos evoluir. Mona Lisa, quais os inimigos da lei do trabalho? O próprio inimigo do trabalho é nós mesmos. Quando colocamos algumas coisas que não deixam a gente progredir, né? Por exemplo, a preguiça, a ociosidade, né? Sempre a gente vai colocando empecilhos, né? A preguiça é um grande inimigo do trabalho, porque a gente está perdendo a oportunidade ali de desenvolver. Então, a ociosidade, o orgulho, quando a gente acha que aquele trabalho é o mais importante, o que eu faço ninguém faz. É um empecilho porque está também me tolhindo de desenvolver, de crescer, de ser mais humilde. O egoísmo, a desmotivação, o desânimo, eles fazem com que a gente não vá para frente, né? A gente mesmo se trava para não querer trabalhar. A gente vai colocando empecilhos. Outra coisa muito importante que os espíritos nos dizem, alguns palestrantes, que a pessoa que só trabalha para bens materiais também é um grande empecilho, porque aquilo vai chegar um momento que não vai mais me pertencer, eu vou desencarnar, e daí? Vai ser um vazio total, porque se eu trabalhei a minha vida inteira para ter o carro, a casa aí cheio de coisa, vai chegar um momento que eu vou ter que deixar e vou partir. Então também é um empecilho. A gente tem que trabalhar para ter as coisas, mas também para se realizar, e realizar os outros também, porque o nosso trabalho, quando a gente, por exemplo, na saúde ou no comércio, envolve as outras pessoas. Então as pessoas têm que sair dali também satisfeitas. Então é uma coisa recíproca, uma troca, né? Eu dou e eu recebo uma satisfação. Não é uma gratificação, mas é uma satisfação de ver a pessoa poder ter resolvido o seu problema, ter conseguido a sua solução. Então, envolve tudo isso. Outras coisas também que os espíritos nos dizem, que às vezes a gente trabalha, e fica tão focado na existência naquele trabalho, e não se prepara, que nem a Loine falou, para o descanso, que vai chegar um momento que o meu corpo não vai mais dar condição para que eu realize aquilo, e aí eu me sinto perdido, que eu não sei fazer outra coisa. O que eu faço? Para onde eu vou? Aí chega a depressão, a ansiedade. E por que acontece isso? Porque eu não me sinto útil. Aí que está uma grande questão do trabalho. O trabalho faz com que a gente se sinta útil, com que a gente tenha um lugar, com que a gente sinta uma satisfação de estar ali. E é isso que nos faz feliz, é isso que nos faz levantar todo dia e ir para o trabalho. Mas quando eu não trabalho com isso, quando eu trabalho com obrigação ou só para ter, vai chegar um momento que o meu corpo não vai mais à condição, e daí como é que eu vou preencher isso? Aí é o propósito de vida. Por que nós estamos Exatamente. na Terra? Estamos na Terra para viver a vida material? Não. Nós temos que sempre lembrar. O Espiritismo traz um propósito muito claro para nós. Que a gente está na vida com o objetivo de ser melhor. De crescer. De ser melhor para nós e de fazer algo de útil para o próximo, né? A evolução pessoal e a colaboração para um mundo melhor aonde nós estivermos. São os dois propósitos de vida gerais. Muitas pessoas sempre dizem, mas eu não sei o sentido da vida. O Espiritismo diz o sentido geral da vida para todo mundo é a mesma regra.
melhore a si mesmo e também procure melhorar o mundo à sua volta. Você estará cumprindo o objetivo da vida, né? Então, se a gente tem esse objetivo, chega essa etapa da aposentadoria, da decadência da força física, nós vamos pensar o que eu posso nesse contexto, como eu posso me melhorar e como eu posso ajudar o próximo. E aí a gente não vai ter aquele apego, mas eu só sei fazer isso. Eu só sei fazer isso, eu sou só bom para aquilo. Não, a gente vai dizer assim, não, eu tenho que ser humilde para me melhorar. Aí entra uma coisa muito importante, se permitir aprender outras coisas. Se permitir, humildade. Exatamente. Tanto que eu estava olhando uma estatística que as depressões, as ansiedades, o trabalho é a maior terapia, né? Muitas vezes você vai entrevistar a pessoa, estou com um problema, mas o problema é no trabalho, não é em casa. Então, o trabalho se torna uma fuga, porque, veja bem, se eu saio às 8 horas da manhã para trabalhar e fico no trabalho das 8 até às 6 da tarde, é metade do meu dia. As pessoas que eu convivo ali vão se tornar, com o tempo, minha família, meus conhecidos, não é verdade? Então, é uma outra família que eu tenho. E muitas vezes o meu problema em casa, eu venho para o meu trabalho como fuga. Então, muitos atestados nos trabalhos, problemas, principalmente emocionais, na verdade, quando a gente vai estudar profundamente o caso, a gente vai ver que não é no trabalho, é em casa. E o trabalho se torna uma fuga. Tanto que eu conheço pessoas que passando por problemas oncológicos que não teriam condições de trabalhar, mas querem trabalhar. Eu não quero ficar em casa. Por favor, me libera, eu preciso trabalhar, eu quero estar ali fazendo minha atividade. Por quê? Porque se sente muito melhor estar ali fazendo uma coisa útil do que estar em casa pensando, meu Deus, estou doente, vou morrer, entendeu? Então, o trabalho é uma bênção na vida da gente. Com certeza. E as pessoas, por vezes, se perdem, né, quando tem que parar de trabalhar, quando vão lidar com a aposentadoria. Tem muitos que se perdem e a gente fica penalizado de ouvir que as pessoas parece que acabou, que não tem mais sentido. Exatamente. Então, é um alinhamento de propósito de vida, né? E um inimigo do trabalho, Mona Lisa, também, que você citou muitos e todos, são as distrações. Sim. Perda de foco, né? A gente hoje em dia é assediado, é bombardeado por muitas distrações. É o celular, é a rede social, são as notícias do mundo, que daí você fica indignado com algumas notícias, mas você tem que lembrar, você não vai mudar o mundo, você vai mudar a si mesmo. Você pode mudar a sua própria percepção das coisas, né? Então, são as distrações que a gente tem. E olha que são muitas distrações, né? E que nos tiram, às vezes, do foco. A gente tem que sempre buscar, né? Ter esse foco de vida bem alinhado, né? Sabe, Marcelo, a gente não tem como não trazer a nossa vida também, né? Para as discussões. E eu acho, assim, que colocar amor naquilo que a gente faz. Uma vez eu li sobre isso também. Por vezes eu ia trabalhar também cansada, chateada, às vezes sem vontade. E no início da minha carreira na educação, eu pensava em fugir daquilo tudo. Primeiro era o salário, né? E continuamos sempre na mesma. Mas assim, eu pensava, não, eu vou fazer outros vestibulares, eu vou me dedicar, eu vou buscar outras coisas. E eu buscava ver como como Deus assiste a gente. Tudo que eu buscava fora da educação dava errado. Para ser professor. E dentro da educação, tudo ia se ajeitando, se alinhando. E eu sempre insatisfeita, pensando, não, mas eu tenho que fazer algo melhor na minha vida. Aí uma vez eu li sobre realizar a tarefa com amor, por menor que ela seja. Se dedicar, procurar fazer com a máxima perfeição, né? Com o carinho que você conseguir colocar nisso. E as coisas começaram a se modificar muito, melhorou muito. E eu diria, gente, claro, eu sei que devo ter feito tanta bobagem na minha carreira, mas eu diria, eu faria tudo de novo, eu iria para a educação novamente e eu encontro aqueles alunos já formados nas várias áreas, com filhos, e eu acho tão bonito isso. E eles me reconhecem. Uhum. E eu também tenho boa memória com eles, com os nomes deles e tudo. E isso é tão gratificante. E hoje, o que é que eu posso fazer, então? Eu tive que fazer terapia para parar de trabalhar, porque eu tinha uma paixão pelo trabalho.
Então eu faço outras coisas. Faço meu trabalho voluntário, busquei aprender algumas coisas que a vida toda eu tinha vontade de fazer e nunca tinha tempo. Então agora eu vou fazendo aquilo. É tão bom, é outra fase. Isso traz uma quietude para a gente, faz bem. Com certeza. Então, nesse momento, nós queremos ouvir novamente e agradecer aos nossos patrocinadores. Ainda o programa vai continuar, mas antes vamos escutar novamente, né, o recado dos nossos patrocinadores, a Palmar Impermeabilizações e a Agropecuária Marcon. A Palmar Impermeabilizações Limitada está há mais de 30 anos no mercado prestando serviços de impermeabilização e fornecendo produtos de qualidade e excelência, sempre trazendo as melhores soluções para evitar problemas com infiltrações e proteger a sua obra. Você que está construindo, entre em contato pelo WhatsApp 49-3323-5142 ou venha até a nossa loja para conversar no bairro Trevo, em Chapecó, para conhecer as melhores soluções para impermeabilização do mercado. Visite nossas redes sociais e conheça um pouco mais sobre a nossa história. www.palmarimper.com.br e no Instagram @palmarimpermeabilizações. A Agropecuária Marcon está há 40 anos no mercado e tem tudo o que você precisa para o seu pet. Rações, vacinas, medicamentos e atendimento com médico veterinário. Oferece ainda ferramentas, sementes e mudas diversas, produtos para horta, lavoura e jardim. Produtos e equipamentos para detetização. Telefone 4933223189. WhatsApp 49991223212. Agropecuária Marcon. Rua Marechal Floriano Peixoto, 315L, na frente do INSS, centro de Chapecó. Então, amigos, hoje o tema dessa manhã, a importância do trabalho na visão espírita. Tem uma questão bem importante que nos chega, que é as pessoas que já possuem uma estabilidade financeira, ou mesmo as pessoas que têm fortunas, que têm muitos recursos financeiros, elas necessitam trabalhar? Então, não necessitariam, né, trabalhar para ter o recurso, porque já está estabilizado. Mas pode trabalhar em outras coisas. Há tantas pessoas precisando de ajuda, tantos trabalhos voluntários. Eu penso assim aqui, eu tenho um trabalho que me renda bem, que eu ganhe bem, que eu viva bem. Eu não fico só nele, eu já busque outras alternativas, que eu já busque fazer coisas onde eu faça esse trabalho voluntário, ajudar, que pode ser várias coisas, uma escola, um hospital, uma casa espírita, a igreja, o que for. Eu vou no final de semana ajudar a assar o costelão lá do jantar beneficente, né? Que eu busque outras alternativas, coisas que eu me sinta bem, porque a gente vai entendendo assim aqui, quando chega lá no momento de eu deixar daí, meu trabalho físico, meu trabalho intelectual, eu já vou estar preenchida com outras coisas, e aquilo vai me suprir. Eu estou falando por mim, tá? Que sempre, assim, eu tenho meu trabalho à parte, mas esse trabalho voluntário que eu tenho, ele faz com que supre qualquer outra coisa, né? Eu não deixo nunca, então assim, eu me sinto muito completa. Se eu tivesse que hoje que deixar de trabalhar e só fazer outras coisas que eu faço, estaria tranquilo. Porque muitas vezes a gente trabalha, que nem eu falei, tem uma grande estabilidade financeira, mas chega um momento que, eu vou para onde? Então que eu já vá construindo isso, que eu já vá procurando, buscando o que eu gosto. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de criança, eu gosto de idoso, não, eu gosto de ficar nos bastidores. Então tem tantas formas de ajudar, tantas maneiras de colaborar, e sempre tem gente precisando. Eu penso assim. E é um outro aprendizado, porque aí você vai trabalhar de outra forma, com pessoas que precisam, de repente, você continua desenvolvendo, aperfeiçoando a tua inteligência, a tua evolução, convivendo com situações que te permitam o aprendizado, e é assim. E eu ainda queria colocar... Terminou, Mona? Sim. Eu ainda queria colocar do exemplo do Dr. Bezerra de Menezes, né? Que trabalhou enquanto encarnado muito, que dizia que os médicos não tinham hora, né? Se precisasse levantar no meio de uma refeição, que era assim. E que no plano espiritual ele continua. E que... Intensamente. E tem aqui
não vai dar tempo. Tem uma história dele que as pessoas lá tinham uma doente muito grave na família e que os pais sonharam que queriam fazer uma cirurgia e tal. E foi o Dr. Bezerra de Menezes que veio, e aí ele conseguiu realizar uma cirurgia de uma sinusite. Esse caso está no livro Lindos Casos de Bezerra de Menezes, de Ramiro Gama. E daí era o tio que encaminha essa sobrinha. E ele vem, Dr. Bezerra vem, faz a cirurgia, e a menina acorda assim, ela adormeceu, claro, e quando ela acordou tão feliz, e ela disse que veio um velhinho de branco que fez todos aqueles procedimentos nela. Então a gente sabe que ele continua trabalhando, e que nós, quando a gente for lá de volta para o plano espiritual, vamos trabalhar. Muito bem. Então gostaríamos de agradecer a todos que nos acompanharam nesse programa, desejando um excelente final de semana. Loine, muito obrigado pela sua presença, pela sua contribuição para o entendimento desse assunto tão importante para nós. Muito obrigada também. Um bom fim de semana. Mona Lisa, muito obrigado também pelas contribuições, Agradecendo aí a parceria e desejando um ótimo final de semana a todos. Muita luz, muita paz a todos, meus amigos, e até o próximo programa.